Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça, a paz e a alegria do Senhor Jesus seja sobre o seu coração. Nos reunimos nesta noite em nome do Senhor Jesus, nós aqui e você aí em casa, todos ligados no mesmo Espírito, apesar das distâncias geográficas que nos encontramos, temporariamente estamos ligados no Senhor em Espírito, no mesmo propósito, adorá-lo e bendizê-lo na beleza de sua santidade. Queremos dedicar, consagrar esse tempo ao Senhor. Por isso, chamamos você para estarmos mais perto. Convide aí a sua família, reúna seus filhos para estarem perto nesse momento, a fim de que juntos, nós aqui e você aí, possamos oferecer o nosso culto, nosso louvor, nossa adoração ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aproveito para chamar a sua atenção, você possa marcar-nos aí na sua tela, tirar uma foto e nos acompanhar, @IPI Cuiabá, no Instagram, no Facebook, interagir conosco, dizendo que estamos juntos, dizendo que estamos no mesmo Espírito, no mesmo propósito e que estamos cultuando ao Senhor nesse momento. Então quero convidar você, onde você está, fazermos uma oração, consagrando, dedicando esse tempo de um modo especial. Feche os seus olhos e vamos invocar o nome do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, seja engrandecido o teu santo nome para sempre. Ao Senhor toda honra, glória e louvor para sempre, porque Tu és o Senhor. Tu és o soberano, Senhor. Tu és o nosso Deus e Senhor das nossas vidas. Por isso, Senhor, nos reunimos em Teu nome para engrandecer-te, para exaltar-te, para render graças ao Senhor, para cultuar ao Senhor em espírito e em verdade, junto com os nossos irmãos e irmãs, nesse tempo que o Senhor reservou para cada um de nós. Receba, Pai, o nosso culto, a nossa adoração e ministra a Tua graça a cada um de nós. Alcance-nos com a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, oramos com gratidão. Amém, amém, amém. Nesse espírito, adoremos ao Senhor, cantemos em fervente oração. Em fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus mas não podes fluir o que estás a pedir, tudo
e todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Exatamente isso. Nos aproximando para adorar, bendizer o nome do Senhor. Precisamos deixar no seu altar toda a nossa inquietação, toda a nossa preocupação, todos os nossos medos, e sabendo quem Ele é, e refletindo os seus poderosos feitos, louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você nessa noite a ler conosco o Salmo de número 117, os versos 1 e 2. Este salmo que é um convite a louvar, a bendizer, a engrandecer o nome do Senhor. Vamos ler juntos este salmo da boa palavra do Senhor, que diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque aqui é grande a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para todo sempre. O nosso Deus é um Deus fiel, fiel à sua palavra, fiel àqueles que creem e esperam nele. Então, nesta noite, confiados na bondade, na graça e na fidelidade de Deus e na alegria do Senhor, que é a nossa força, louvemos juntos ao Senhor e façamos isto com alegria, trazendo ao seu altar a nossa oferta de louvor, pois fica bem ao justo cantar louvores a Deus. Louvemos. Nada nos separará dos laços
Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela nos diz em Filipenses 4, verso 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seu pedido a Deus. Nós somos bem-aventurados por ter o nosso Senhor como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele é o Deus da nossa nação, da nossa família e da nossa casa. Nós possamos ter essa confiança em nosso Deus. Bem-aventurado é o que está em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, veremos tua glória sobre nós. Oh, ó Deus, nossa oração ao Altíssimo está
nossa oração Altíssimo, alcançar essa nação, é o clamor da igreja que te adora. É exatamente isso que nessa hora queremos fazer. Entendendo esse tempo de inquietação que o mundo vive com a pandemia do coronavírus, nós como igreja temos o compromisso, a responsabilidade de darmos uns pelos outros. Mas também a Bíblia diz que nós devemos levantar o nosso clamor em favor das nações, em favor dos governantes, em favor dos que sofrem. Muitos estão sofrendo nesse tempo, alguns já diretamente afetados pelo coronavírus, outros de certa forma indiretamente, pessoas que estão perdendo seus empregos, pessoas que estão com dificuldades nos seus negócios, pessoas que já estão enfermas, médicos e profissionais da saúde que estão lidando com tudo isso. Enfim, muitas pessoas estão sofrendo nesse tempo. E nós como igreja somos chamados a nos apresentar diante do Senhor que fez os céus e a terra, que tem o controle de todas as coisas, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então quero convidar você que está em casa a juntar-se a nós nesse momento, para fazer um clamor. Sim, clamar a Deus é o que devemos fazer, porque Ele está no seu alto e sublime trono, mas Ele habita também com quebrantado e contrito de coração. Ele também se inclina para ouvir o clamor dos seus filhos e de suas filhas. Ele estende suas mãos para nos abençoar e nos socorrer. Oremos confiados na sua grandeza, na sua soberania e rogamos a sua misericórdia sobre todos nós e sobre todas as nações. Vamos orar juntos. Se junte a nós agora, se aproxime, se chegue mais perto. Seus filhos, você, na sua casa, se junte a nós, feche os seus olhos e vamos clamar o nome do Senhor nosso Deus. Amado Deus, querido Pai, nós exaltamos o Teu santo nome, porque Tu és soberano, soberano Senhor. Mas a Tua palavra diz que o Senhor que é soberano, o Senhor se importa conosco. O Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor nos socorre em nossas limitações e fraquezas, em nossas necessidades. E é o Senhor mesmo quem nos chama a apresentarmos-nos diante do Senhor com súplicas, com clamor, com orações, porque o Senhor mesmo nos chama a essa atitude, a essa postura. De modo, Senhor, que nós, nessa ocasião como igreja, vimos diante do Teu altar, em nome do Senhor Jesus, para clamar, Senhor, em favor de homens e mulheres, jovens e adolescentes, crianças no mundo, em tantos países que hoje estão afetados, ó Deus, por este vírus, coronavírus. Deus, tem misericórdia, socorre em suas dores, socorre em suas angústias, Senhor. Ó Deus, visita as famílias que estão sofrendo nesse tempo, confortando, consolando os seus corações. Deus, ministra a Tua graça aos médicos, aos profissionais da saúde, guardando-os, livrando, Senhor, desse mal e dando para eles, ó Deus, equilíbrio, ó Deus, e renovo emocional e físico para desempenharem suas funções, para cumprirem com as suas missões de cuidar de vidas, de cuidar de pessoas. Guarda, ó Deus, todos eles. Também oramos, ó Deus, pelos empresários que nesse contexto estão passando tantas dificuldades. Tem misericórdia, Senhor, que o Senhor esteja também guardando, suprindo, dando graça e sabedoria para se reinventarem nesse tempo. Aqueles que também, ó Deus, têm trabalhos autônomos, voluntários, também estão passando por tantas dificuldades. Pai, tem misericórdia, socorra-o e levanta, ó Deus, os nossos irmãos, levanta-nos
como igreja. Sensibiliza-nos, ó Deus, para sermos generosos e solidários com aqueles, ó Deus, que tivermos oportunidade de ajudar. Como igreja, clamamos a tua ajuda, clamamos o teu socorro, clamamos a tua intervenção, clamamos a tua graça, para que tenhamos discernimento e sensibilidade e sermos agentes do teu reino, abençoando pessoas. Pai, clamamos também que nos dês nesse tempo, ó Pai, graça, sabedoria e discernimento, para que, ó Deus, possamos saber nos portar nesse tempo de tal maneira que não sejamos agentes de transmissão e nem sejamos afetados. Guarda-nos, livra-nos, protege debaixo de tuas asas, debaixo de tuas mãos, ó Deus, nos ampara, nos guarda e nos livra de toda ingerência do mal. Pedimos, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã, por cada família, a tua proteção, a tua bênção e, sobretudo, o renovo, Senhor, do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria da vida, a alegria da salvação, a alegria, ó Deus, da fé, da esperança no Senhor não nos falte em nenhum momento, mas que em todo tempo a alegria do Senhor seja a nossa força, em nome do Senhor Jesus. Oramos com gratidão e confiados na tua providência, em nome dele, para a glória dele. Amém, amém. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia! Louvado seja para sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de todas as nações, que Deus tenha misericórdia de todos os governantes, de modo especial que Deus tenha misericórdia do nosso presidente, nossos governadores, nossos prefeitos, a fim de que tenham graça, sabedoria e sensibilidade para as escolhas, decisões que precisam tomar nesses últimos tempos, visando o cuidado e o bem-estar da nossa nação. Estejamos orando, irmãos e irmãs, estejamos orando pelos nossos governantes, estejamos orando uns pelos outros. Amém? Muito bem, alguns avisos para você. Primeiro que nesse tempo em que estamos reservados, não é, pelas circunstâncias já conhecidas, como igreja, estaremos fazendo um movimento de jejum e oração que colocamos o título de Propósito de Daniel. Assim como Daniel esteve na presença do Senhor em oração por 21 dias, nós também, como IPI Central de Cuiabá, estaremos na presença de Deus, clamando ao Senhor, em especial nesses 21 dias, do dia 1º de abril até o dia 21, estaremos nesse propósito. Como vai funcionar? Nós, tal como Daniel, que tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e à noite, faremos da mesma forma. Você reservará 2 momentos de oração individual e em um momento você vai reunir a sua família, seja você o seu cônjuge, você seu cônjuge, os seus filhos, vocês se reunirão nesse tempo. É claro que você já pode começar a fazer isso, já deve, mas de um modo especial, do dia 1º até o dia 21 de abril, estaremos nesse propósito. Para lhe auxiliar nesse tempo, estaremos disponibilizando o livro do pastor Rodolfo Montosa com o título Por Esta Causa Me Ponho de Joelho. Serão devocionais que estarão lhe edificando, voltado para a sua vida pessoal, voltado também para as questões da sua família e voltado também para as questões da nação e do mundo. Então, nesse tempo, estaremos todos de joelhos, clamando ao Senhor,
por nós individualmente, por nossa família e por todas as causas que envolvem o mundo. Então não fique de fora. Nós estaremos disponibilizando esses livros devocionais para que você nos acompanhe. Mais uma vez, ratificamos que você precisa aí dar o seu sinal. Você que está nos acompanhando, então marque aí @IPI Cuiabá, interaja conosco no Instagram, no Facebook, tire aí a sua foto da telinha, marque o perfil da igreja na foto e compartilhe, interagindo, dizendo que nós estamos juntos, dizendo que nós estamos fortalecidos no Senhor para vencer esse tempo difícil. Então, eu quero incentivar você a fazer isso. Em relação aos dízimos e ofertas, você já deve ter sido informado, chegou para você aí, a necessidade de continuarmos com a nossa fidelidade e generosidade nas contribuições, a fim de que possamos continuar honrando com os nossos compromissos. Então, você tem aí o número da conta da igreja, o número da conta da reforma, então você pode direcionar o seu dízimo e oferta para a conta da igreja, e aquela oferta especial, especificamente para a reforma, você direcionará, como já tem feito, na conta da reforma. Se tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco e nós lhe auxiliaremos, tá bom? Queremos manifestar uma saudação especial aos nossos queridos idosos. Sabemos dos desafios que vocês estão lidando nesse tempo de ficarem reclusos, mas sabemos que é para o bem de vocês, é visando o cuidado, para que vocês estejam tranquilos, saudáveis e em paz e alegria, louvando ao Senhor e servindo ao Senhor com alegria. Aonde vocês estão, nos lares de vocês, continue adorando, buscando a Deus, lendo a palavra e certamente Ele vai continuar ministrando ao coração. E as nossas crianças também. Nossas crianças que são tão especiais, tão importantes no nosso meio. Então, um beijo virtual no coração dos nossos queridos irmãos idosos e idosas, das nossas queridas crianças. E em falando das nossas crianças, nós estaremos agora no nosso culto cantando um cântico. Então, nossas crianças, vamos nos juntar como nós fazemos aqui? Então chega aí mais perto da telinha e vamos juntamente com o nosso tio Léo e a galera aqui que está ministrando, né? Vamos louvar ao Senhor, as nossas crianças. Cheguem aqui, vamos lá. Certamente que vocês cantaram conosco, que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são bênção, vocês são especiais, vocês alegram o nosso coração como parte muito importante da vida da nossa igreja. Agora vamos continuar juntos para ouvirmos a boa palavra do Senhor. Quero nessa noite compartilhar uma palavra com todos vocês, a fim de que possamos ser edificados, renovados, encorajados, ensinados pela boa palavra do Senhor. De modo que o tema da mensagem desta noite é em tempos difíceis. Esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você. Em tempos difíceis. E aí eu quero que você esteja agora bem atento, né? Que você evite as distrações, que fique focado para que possamos assimilar o máximo possível dessa palavra que Deus tem
ao nosso coração. Amém? Então vamos fazer a leitura do texto que o apóstolo Paulo escreveu da sua carta aos Filipenses, capítulo 4, os versos de 1 a 9. Que diz assim: Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que bom, Senhor, que bom que temos a tua palavra para nos orientar em relação aos acontecimentos de agora e também nos dá percepção, sabedoria e sensatez em relação ao futuro que o Senhor tem para nós. Que nesta noite a tua palavra encontre os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como falei, o tema da mensagem desta noite é em tempos difíceis. Queridos irmãos e irmãs, essa carta, como eu falei, foi escrita pelo apóstolo Paulo. E ela foi escrita em tempos difíceis, em tempos que o apóstolo Paulo já tinha passado por desprezo, por humilhação, por perseguição, por açoites, por naufrágios. Inclusive, quando ele escreve esta carta, ele estava preso. O que me chama a atenção é que, não obstante essa carta ser num contexto de sofrimento em que se encontrava o apóstolo, e não só o apóstolo, mas era um contexto em que a igreja passava por momentos difíceis, era um contexto em que o povo de Deus passava por adversidade, por perseguição e por tantas situações difíceis. O apóstolo Paulo escreve esta carta, inspirado pelo Espírito Santo, e essa carta fica conhecida como a carta da alegria. São muitas as vezes em que ele recomenda aos irmãos que os irmãos se alegrem no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Outras vezes ele fala, é importante que mantenham a alegria, e intensas vezes, em vários momentos, ele encoraja os irmãos a se alegrarem no Senhor. Encorajava os irmãos a se alegrarem no Senhor, porque ele mesmo vivia a experiência de, não obstante estar na prisão, se alegrar no Senhor. Em outra ocasião, ele já tinha mostrado dessa alegria quando, açoitado junto com Silas, embora açoitado e sentindo dores físicas, mas em espírito, no coração, na alma, e uma intensa disposição de louvar, de adorar ao Senhor, de modo que faziam isto com a alegria
que fazia com que eles superassem as dores, as angústias, as adversidades, intempéries e dificuldades daquele contexto, daquele momento. Por isso, quando pensei nesse tempo, refleti, essa carta me veio ao coração, essa palavra de Deus, porque, não obstante as diferenças do contexto e as proporções dos desafios que vivemos, é verdade que todos nós já percebemos, estamos passando por uma fase, por um tempo difícil. E aí sim, a palavra de Deus, a palavra que nos foi dada na instrumentalidade do apóstolo Paulo é pertinente, é necessária para mim e para você, é necessária para os nossos corações, a fim de que saibamos quais as posturas ou algumas posturas que precisamos ter para lidar com esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. E à luz desse texto, eu quero compartilhar com você 4 atitudes necessárias para passarmos, para vencermos esses dias difíceis. A primeira atitude, querido irmão, querida irmã, guarde o seu coração e a sua mente. Guarde o seu coração e a sua mente. É isso que o apóstolo Paulo diz quando escreve aos irmãos, fala: irmãos amados, não andem, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Ele diz isso. E o que é ansiedade? De acordo com Freud, ansiedade é um mecanismo de defesa diante de situações de insegurança, diante de situações de medo, mas que esse mecanismo de defesa não traz solução. O pastor e psicanalista Marcelo Gomes vai falar da ansiedade como um sintoma que revela algo que não está bem, sintoma que reflete uma situação de insegurança, de medo, de pavor, de alguns acontecimentos ou de algumas perspectivas de algo que não aconteceu e já traz inquietação ao nosso coração. E aí o apóstolo Paulo, nesse tempo difícil, se dirige aos nossos irmãos, assim como eu estou me dirigindo a você nesta noite, em nome de Jesus, e diz: não andem ansiosos, inquietos por coisa alguma. Ou seja, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ele diz isso no texto, dizendo: olha, o que é que nós devemos ter na nossa mente? O que é que nós devemos ter no nosso coração? Ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai. Em outras palavras, ocupe a sua mente de bons pensamentos. Ocupe a sua mente com coisas boas. Ocupe a sua mente com aquilo que pode te fazer bem, com aquilo que vai te elevar, com aquilo que te faz crescer. E quando eu penso nessas palavras do apóstolo Paulo, me remeto às palavras do profeta Jeremias, quando disse lá em Lamentações capítulo 3, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele diz o que é que dava esperança para ele: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, grande é a sua fidelidade, bom é o Senhor para aqueles que confiam nele, para aqueles que se aproximam nele. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse tempo difícil, guardemos o nosso coração, guardemos a nossa mente, voltemos o nosso olhar, os nossos olhos para Cristo, enchamos o nosso coração e a nossa mente com a boa palavra de Deus, com as suas promessas, com bons pensamentos, porque aquilo que nós pensamos se reflete no sentimento e aquilo que nós sentimos se reflete no comportamento. Então, a primeira atitude para atravessarmos esse tempo difícil: guarde seu coração e sua mente, como também disse o salmista no Salmo 119, verso 11, Senhor, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E como disse Salomão, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E o Senhor Jesus já havia dito também que deveríamos guardar o nosso coração de tudo aquilo que não nos faz bem, de tudo aquilo que não glorifica a Deus, de tudo aquilo que se constitui destrutivo e nocivo para a nossa vida.
Então, nesse tempo, cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com os pensamentos que você está alimentando. Cuidado com o sentimento que está em seu coração. Ou seja, remova a ansiedade, o medo e o pavor, renovado pela boa palavra de Deus, pelas promessas de segurança, de cuidado e de vida que estão reservadas nas Sagradas Escrituras. Então, primeira atitude, guarde o seu coração. Segunda atitude que o apóstolo Paulo nos propõe para vencer os dias maus: ore com súplica e gratidão. E aí você pode dizer para mim: sim, pastor, nós sabemos disso, que nós precisamos orar. Devemos orar em espírito e em verdade, devemos orar em todo o tempo, mas quando nós passamos por momentos difíceis, nós precisamos reservar um tempo de um modo especial para orar. Como diz a palavra, antes de tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela súplica, pela oração, com ações de graça. Veja bem, com oração, isso quer dizer que precisa haver um diálogo. A oração pressupõe a ideia de um diálogo, conversar com Deus, falar com Deus das coisas que vão em nossas mentes, em nossos corações. É um diálogo onde nós falamos com Ele e refletimos aquilo que Ele vai falar conosco através do seu Espírito, pela palavra que já está armazenada no nosso coração, na nossa mente. Então precisamos fazer o que disse o Senhor Jesus. Nesse tempo, de um modo especial, nós precisamos seguir o conselho, a orientação do Mestre, que foi: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os teus joelhos, ora ao teu Pai, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Então eu sei que você pode e deve orar no seu carro, enquanto você está orando, enquanto você está fazendo uma caminhada, enquanto você está correndo, mas esse é um tempo, essa é uma fase, esse é um momento que nós estamos passando, que além desses momentos de oração, você precisa reservar um tempo para conversar com Deus, mas mais do que isso, para clamar. E clamar é invocar o nome do Senhor, na consciência do quanto que nós precisamos. Clamar é pedir a Deus com profunda necessidade. Clamar é invocar a Deus com urgência, como nós cantamos aqui nesta noite. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação. É a percepção e o sentimento de quem está passando por momentos difíceis, por angústia, como Jonas, que clamou ao Senhor no ventre do peixe, pelo salmista que, quando estava cercado de inimigos, invocou o nome do Senhor, clamou ao Senhor, elevou sua voz e ergueu suas mãos. Esse é o tempo em que nós precisamos também reservar um momento para clamar ao nosso Deus. Clamar ao nosso Deus, porque o mundo está sofrendo, porque o mundo padece e porque nós também já estamos vivendo esse tempo de inquietação. E aqui é importante lembrar das palavras que já havia sido ditas por Salomão, né, quando o Senhor falou para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, disse o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deus nos promete que se nós nos voltarmos para Ele, se nós nos convertermos ao Senhor, se nós humildemente reconhecermos os nossos pecados, rendidos aos seus pés, clamarmos o seu nome, Deus em sua misericórdia nos ouvirá e Ele então estenderá suas mãos para sarar a nossa nação, para sarar as nações. Essa é a nossa fé, o Deus que age e intervém na história. Então, oremos, sabendo que tudo depende do Senhor nosso Deus, e façamos tudo aquilo que depende de nós, que é a nossa responsabilidade. Então, segunda atitude, querido irmão, querida irmã, intensifique sua vida de oração individual
e reúna a sua família. Clame a Deus por sua família, clame a Deus pelas nossas famílias, clame a Deus pelo nosso país, clame a Deus pelos nossos governantes, clame a Deus pelas nações que estão sofrendo, porque o Senhor pode mudar a nossa sorte. Amém? Então eis a segunda atitude. Qual a terceira atitude que devemos ter para vencer, atravessar esse tempo difícil e ficarmos firmes no Senhor? Precisamos praticar o que já aprendemos. Pratique o que já aprendeu. Pare para refletir. Quantas mensagens você já ouviu? Mensagens que eu preguei, algumas pessoas que passaram aqui neste púlpito pregaram, mensagem de irmãos e irmãs, pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus que têm pregado, que têm anunciado a mensagem. E você e eu temos ouvido mensagens maravilhosas, ensino dos princípios e valores da palavra de Deus, daquilo que devemos fazer enquanto cristãos, enquanto filhos e filhas de Deus, enquanto homens e mulheres de Deus, enquanto pessoas que conhecem a fonte inesgotável de sabedoria para todos os tempos e para todas as circunstâncias. Meu querido irmão, minha querida irmã, decida colocar em prática de um modo especial nesse tempo tudo aquilo que Deus já falou a você através das pregações, dos ensinos, dos encontros, dos congressos e dos momentos que você teve de leitura e de meditação da palavra do Senhor. Foi isso que disse o apóstolo Paulo no texto. Ele diz: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será conosco. O que aprendeste, o que ouvistes em mim, o que recebestes, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que promessa maravilhosa! A promessa da palavra de Deus é que quando decidimos colocar em prática a boa palavra de Deus, podemos ter a certeza de que o Senhor estará conosco, de que o Senhor estará à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa esquerda, à nossa direita, e sobre nós estará o Senhor, e Ele nos guardará e nos livrará de todo mal, e nos dará graça para lidar com os dias difíceis, para lidar com os dias maus. Então, querido, considere, querida, tudo aquilo que já ouviu, que já aprendeu. Esse é o tempo em que nós precisamos ainda mais intensificar, vivenciar, praticar tudo aquilo que já temos aprendido. É importante ressaltarmos aqui a palavra crise. É verdade que o mundo está vivendo a crise em função dessa pandemia. E se refletirmos a palavra crise no idioma chinês, ela apresenta dois significados. O primeiro significado é: crise pressupõe ruína. O segundo significado é: crise pressupõe oportunidades. Que Deus nos livre e nos guarde das ruínas, mas que nós estejamos atentos para perceber as oportunidades que estão diante de nós. Oportunidade de nos humilhar e voltarmos para o Senhor e buscar a sua face individual, coletivamente, como família, cada um do nosso lugar. Oportunidade para dedicar mais tempo na leitura, meditação da boa palavra de Deus, que vai nos nortear, nos corrigir, nos confortar, nos consolar, nos alinhar com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Oportunidade para estarmos perto das pessoas que amamos, os nossos cônjuges, nesse corre-corre que vivemos. Às vezes estamos tendo pouco tempo com a nossa família, passamos pouco tempo como casal, passamos pouco tempo com os nossos filhos. Então aproveite essa oportunidade para conversar, para compartilhar, para orar em família. E se tiver oportunidade, assista um bom filme, compartilhe da sua história com os seus filhos, dê gargalhadas, coma uma pipoca, descontraia. Aproveite esse tempo para estar junto com as pessoas que você ama, seu cônjuge e os seus filhos, já que
nesse contexto nós não podemos encontrar com os amigos e irmãos, podemos em casa viver esse momento especial e recebermos de Deus, parando para refletir, tempo de solitude, para refletir a nossa vida, tempo de estar na presença de Deus mais intensamente em oração, tempo para estar com a nossa família, tempo para boas leituras da Bíblia e de bons livros. Então, diante da crise, que Deus nos livre da ruína, mas que nós possamos aproveitar as oportunidades que nos dá o Senhor nesse tempo. Então, essa é a terceira atitude que precisamos ter: praticar o que já aprendemos. E a quarta e última atitude que nos propõe o apóstolo Paulo no texto é: permaneça firme no Senhor. A quarta atitude é: permaneça firme no Senhor. É exatamente isso que ele fala no texto. Ele diz assim: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor. E aqui eu quero expressar o mesmo sentimento que o apóstolo teve em relação aos irmãos em Filipenses. É o sentimento que eu quero expressar com você. Meu amado irmão, minha amada irmã, a minha alegria, o desejo do meu coração é que nesse tempo você permaneça firme no Senhor. Que nesse momento você fique ainda mais firme na presença do Senhor, firme nas promessas de Jesus, firme na alegria de servir ao Senhor, firme no propósito de agradar ao coração de Deus, firme no propósito de caminhar seguindo a direção que Ele tem para a sua vida. Fiquemos então firmes, firme na palavra, firme nas promessas, e assim nós poderemos enfrentar os desafios da vida, com prudência, com graça, com sabedoria, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque nele vivemos, existimos e nos movemos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois eternamente a ele. Então firmemo-nos a cada dia no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e no seu nome enfrentemos os desafios e as adversidades, renovando-nos cada dia na alegria da salvação, na alegria de viver, na alegria de servir ao Senhor. Que esta palavra alcance o seu coração e que sejam removidos da sua mente e do seu coração pânico, medo, pavor, inquietação, ansiedade, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Receba, portanto, a nossa bênção sobre a sua vida, aquilo que Deus tem nos comunicado, comunicamos também a você, e não obstante as distâncias, como já temos falado, estamos juntos, no mesmo Espírito e no mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvemos juntos o nome do Senhor. Jesus, meu guia é amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é
agora eu quero orar com você mais uma vez. Eu não sei como você está, não sei como foi sua semana, mas uma coisa eu sei: o Senhor nosso Deus é bom. O Senhor nosso Deus é Deus de graça e de misericórdia. Ele ouve o nosso clamor. Então eu quero chamar você agora, onde você está. Talvez você esteja não só em função dessa pandemia, mas talvez por outras razões, por outros motivos. Você hoje está inquieto, inquieta, aflito, aflita, com medo, talvez esteja enfermo, com alguma necessidade. E se assim você está, quero convidar você para nos apresentarmos mais uma vez diante do Senhor. Lembre-se que o Senhor é aquele que se inclina para ouvir o nosso clamor, que o Senhor tem prazer de nos ouvir e, de acordo com a sua vontade, nos atender, nos socorrer. E aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. Você crê, mas você precisa também crer e confiar que Ele é galardoador daqueles que Ele buscam. Então vamos orar. Coloque o seu coração agora, coloque sua necessidade, coloque sua causa diante do Senhor. E eu quero orar mais uma vez por você. Feche os seus olhos. Pai, recebemos a Tua palavra. Tua palavra, Senhor, que nos traz quietude, que refrigera a nossa alma, que nos encoraja, que nos anima e nos ensina, como filhos e filhas do Senhor, como devemos caminhar em todo o tempo e de modo especial em tempos difíceis. Pai, agora eu me junto ao meu irmão e à minha irmã, e o Senhor sabe como teu filho está, como tua filha está. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos. E eles se juntam agora a mim, eles se colocam diante do Senhor. E queremos clamar, Pai, agora em nome do Senhor Jesus. Vai ao encontro de cada um, Senhor. E o Senhor, que é Jeová Jireh, o Deus de toda provisão, supra as necessidades dos teus filhos. Se forem necessidades emocionais, ministra a tua graça a este coração, trazendo serenidade, quietude, a paz do Senhor, a segurança do Senhor pela confiança em tua palavra. Pai, se alguma enfermidade, se alguém está enfermo, Pai, tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Somente uma palavra tua e o teu servo e a tua serva será curado, curada. Nós cremos no teu poder para curar, submetidos à tua soberana vontade. Pai, se alguém, Senhor, precisa tomar uma decisão, está aflito, está inquieto, Pai, que o teu Espírito esteja orientando, esteja guiando, dando discernimento, percepção, para que a escolha seja a melhor, de acordo com a tua vontade, que o teu filho, que a tua filha seja assertiva. Pai, e que sobretudo o Senhor guarde os meus irmãos e as minhas irmãs de todo e qualquer ingerência do mal. Guarda o teu povo. Tu és o guarda de Israel. Tu és o guarda da tua igreja. Tu és o guarda de todos aqueles que confiam e esperam no teu nome. Por isso clamamos a tua provisão, a tua providência, a tua intervenção, o teu cuidado sobre cada um dos teus filhos, sobre cada um de nós, e rogamos que tenhamos, ó Deus, a presença do Senhor em todos os dias das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Nele confiarei. Seu poder.
exatamente isso. Nele continuaremos confiados. Amém? Estamos chegando ao final do nosso culto e queremos então declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Antes de fazer isso, reafirmamos. Acompanhe aí, você que está nos acompanhando, marque aí @IPI Cuiabá, tire uma foto, compartilhe para a gente saber que você está caminhando aí pertinho de nós, tá bom? Na caminhada, precisando, vamos conversando online. No meio da semana, estarei postando alguns textos escritos e alguns vídeos curtos para continuar aquecendo os nossos corações e nos edificando nessa caminhada. Receba agora a bênção do Senhor, a bênção que só Ele mesmo pode dar. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder, a alegria do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.